Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, amigos obstinados. Começando agora o programa Inovação e Negócio aqui na Record News. Pessoal, quando se fala em mudança, fazer mudanças, normalmente imaginamos que haverá pela frente uma série de dificuldades e bastante trabalho. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando falamos de mudanças mais profundas e significativas, que virão mexer com a essência do que somos e em que acreditamos. Mudar o nosso mindset pode exigir enfrentar crenças pré-estabelecidas, superar a falta de autoconhecimento e até mesmo submeter-se a um processo doloroso e de muita resistência. Estamos falando de elementos incrustados em nossa mente mais profunda, que sempre aparecerão em momentos chaves da nossa vida. É importante lembrar que mudar para um mindset de riqueza trará incontáveis benefícios. À medida em que sua mentalidade se volta para a prosperidade, a abundância e a riqueza, expandem-se suas possibilidades e opções. Sua resiliência e a flexibilidade para adaptar-se ao novo aumentam e melhora a sua qualidade de vida como um todo. Assim mesmo que seja desafiador, vale a pena enfrentar as dificuldades necessárias para realizar essa mudança. E aí, você está disposto? Eu acho que sim, né? Pois você está acompanhando este programa. Por falar nisso, fique ligado, viu? Que daqui a pouco eu volto para responder a mais uma pergunta de um seguidor meu que eu recebi lá nas minhas redes sociais, ok? Por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esses conteúdos podem ajudar você a ressignificar a sua vida e da sua empresa. Intalks. Oferecimento Wise Viagens, a maior referência em viagens e imigração do Brasil. O mercado de turismo internacional e assessoria para imigração tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da busca por experiências personalizadas de viagem e pelo interesse crescente de brasileiros em estudar, trabalhar ou viver no exterior. Pensando nesse público, existem empresas que atuam de forma estratégica nesse segmento, oferecendo soluções completas que vão desde a emissão de passagens com tarifas promocionais até o suporte jurídico e documental para a imigração. Combinando tecnologia, atendimento remoto e expertise internacional, esse mercado se posiciona como essencial para quem busca segurança, praticidade e orientação profissional em cada etapa da jornada fora do país. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com Max Amaral, CEO da Wise Viagens. Senhoras e senhores, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Intalks, aqui no programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje eu tenho a presença de mais um empreendedor de sucesso, um garoto, 28 anos, já com uma bagagem gigante no mercado de viagens, que é o Max Amaral, fundador da Wise Viagens. Max, muito prazer ter você aqui no Intalks para falar aqui diretamente sobre esse mercado de turismo, viagem e é um mercado que eu tenho uma paixão muito grande, porque quem não gosta de viajar, né? Quem não gosta de viajar? Max, seguinte, todo mundo que vem aqui no Intalks, a gente gosta de saber a história do empreendedor, a resiliência que fez o Max Amaral chegar até aqui
e está à frente da Wise Viagens, que está crescendo exponencialmente no setor turístico. Então, conta pra gente, quem é Max Amaral, aonde o Max nasceu, até ele chegar aí e estar à frente da Wise Viagens. O Márcio, primeiro, bom dia, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite demais, estar aqui dando uma entrevista para você, uma grande honra, né? Eu sou um jovem, tenho menos de 30 anos, trabalho desde os 14, nunca fui de pedir dinheiro para meus pais e tal, sempre gostei de ter meu próprio trabalho ali, acho que isso é o principal. E como muitos brasileiros, fui para fora do Brasil, muito jovem, tentando buscar uma vida melhor, tentando achar algo melhor, e percebi nessa dor uma oportunidade. Então, no meio da pandemia, eu comecei a ajudar brasileiros que queriam também sair do Brasil, né, ou conseguir um emprego melhor fora do Brasil, queriam emigrar para os Estados Unidos, queriam emigrar para a Inglaterra, onde eu morei por muito tempo, e fiz disso a minha profissão, né, dessa dor que eu tinha e que percebi que outros brasileiros tinham também. Profissionalizei, né, isso, e hoje a gente tem aí a Wise Viagens, fazem 4 anos que a gente tem essa marca e já ajudamos aí mais de 5 mil brasileiros, principalmente que querem morar no exterior, que querem fazer negócios, querem dar uma vida melhor para sua família e saem para o Brasil em busca disso. Não, que legal. A Wise Viagem ela não é só uma agência de viagens, né? Eu vi que a Wise Viagem você faz toda uma assessoria e ajuda até não só no planejamento da viagem, mas como fazer com que um brasileiro que tenha a intenção de morar fora vá da forma correta, né? Crie todo um processo imigratório ou processo estudantil ou um visto de trabalho. Então você dá toda aquela assessoria para que as pessoas possam fazer uma viagem tranquila. Apesar de as pessoas acharem que é fácil, né, fazer uma viagem, você vai lá no site, compra passagem e tal, a nossa proposta é diferente disso, né? Então a gente brinca que você só vai arrumar as malas e que o resto vai ser com a gente. A gente vai te entregar o check-in, a gente vai te entregar um checklist dos documentos que você vai ter que levar, a gente tem uma assessoria ali 24 horas, pô, atrasou meu voo, aconteceu alguma coisa, preciso mudar alguma coisa de última hora, esse documento aqui tá certo, não tá certo, preciso de autorização para os meus filhos que são menores ou algo assim. Tudo isso tá incluso nessa nossa venda, digamos, né? Então você consegue ter uma tranquilidade de que independente da viagem, se é uma coisa nacional, tranquila, se você vai a negócios ou se você vai a turismo, independente do que for, a gente vai estar ali para te assessorar. A gente criou um time de especialistas ali, todo um ecossistema, né? Que consegue te entregar tudo que você precisar para que dê certo aquela viagem ali. Não, que legal, cara. E eu vou dar um depoimento pessoal meu, né? Porque eu sou um pouco mais velho que você. Né? Na verdade, eu tenho um filho que tem quase a tua idade. Mas, você está de parabéns, tão jovem, ter visto essa oportunidade simplesmente numa dor tua, que você acabou indo para fora. Você foi para Londres, né? Eu fui para a Itália fazer cidadania italiana. Aí morei um tempinho na Itália, depois morei na Alemanha. E depois, por fim, morei 5 anos em Londres. Tá vendo? Pô, uma baita bagagem com 28 anos. Aí você trouxe de toda essa tua experiência, para empreender e para montar a Wise. Sim. Né? Eu via que muitos brasileiros tinham essa falta, né, de saber o que fazer, de como fazer, tinham só a vontade, né, mas não tinha um caminho, não tinha uma orientação. Não, que legal. E eu vou dar um depoimento pessoal, porque assim, eu sempre fiz as minhas viagens. Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, então eu sempre comecei a fazer a minha viagem nos sites de viagem, né? Porque quando vem a internet, os e-commerce, você vai lá. Você vai, escolhe o hotel, escolhe a passagem, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Muito rápido, né? Muito rápido. Mas quando você está fazendo a viagem só para você, até vai, né? Você está aí viajando sozinho, então você vai ali e tal, compra, resolve logo e tal. Mas quando você vai fazer com família, eu continuava fazendo nesses sites. Mas eu comecei a ter tanto problema, porque na hora H você não consegue o telefone do site para falar, aí você precisa fazer uma alteração, aí você fica com uma dúvida, aí você manda mensagem para o hotel demora para responder. E aí, há uns anos atrás, eu passei a usar algumas agências de viagem. Alguns amigos que me indicaram, porque eu ia viajar com grupos, aí eu perguntava para o meu amigo, mas quem que montou tua viagem? Ah, foi a menina da agência tal, foi a agência X e tal. E eu tinha lá, e tinha montado a minha viagem sozinho, ou na companhia aérea, ou lá no site, lá no sites Booking, lá Decolar, montando o meu plano de viagem, mas eu não tinha assessoria nenhuma. E no final, eu fui ver, aquilo que eu contratava a agência era o mesmo preço. Sim, e às vezes até mais barato, porque a agência conseguia entender melhor os horários do voo, conseguia entender a parada, o hotel que eu ia ficar. Então, é isso que você se propõe a fazer com a Wise Viagens, não é isso? A gente tem um time que fica 24 horas respirando aquilo ali, né? Vivendo a viagem, respirando a viagem. Então, se você chega com uma demanda, Max, eu quero ir para Orlando
pode ser de tal a tal dia, o mais barato ali que tiver, ficar num hotel nesse estilo e tal. A gente já sabe fazer juntar tudo isso e te entregar o melhor, né, dessa viagem, enfim, do que você precisa para estar ali economizando, né, e juntando ali a nossa assessoria junto. Meu, E que não legal. fica mais caro. Que legal. Às vezes fica mais barato, como você falou. Não, na verdade, para mim, todas as vezes que eu vi, nesses últimos anos, eu vi que sempre foi mais barato. E poderia ser 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, eu ligava para a menina que tinha montado a minha viagem, ela estava ali sempre à disposição. E quando perde as malas, né? Já perdi as malas, ela entrava em contato com a agência de viagem, ela chegava lá e resolvia e tal. Então, o meu depoimento pessoal é que a melhor coisa da vida que eu fiz foi escolher uma assessoria para montar a minha viagem. Porque, no fundo, as pessoas têm a falsa sensação de que custa mais caro. Mas não, né? Porque vocês são remunerados pelos hotéis, pelas empresas de viagem, não é isso? Ou a gente consegue o mesmo preço que está na internet, por exemplo, às vezes até mais barato. Justamente pelo número de vendas que a gente consegue acordos que fazem ficar mais barato do que você vê no site e tudo mais. E só pegando um gancho também nisso, Márcio, eu sempre falo que, independente de IA, de tecnologia, do que vier, mas você ter alguém para ligar e conversar com o ser humano é uma coisa que não tem preço. Não, né? Então, o nosso foco é nisso, é humanizar, né? Eu brinco que a gente é especialista em pessoas. Porque uma viagem é uma coisa que a gente deposita muita expectativa, né? Então, às vezes, a gente, aquele dinheirinho ali que sobrou, tá guardando ali o ano inteiro e tal, principalmente uma viagem internacional, que é um investimento um pouco maior, né? Então, a gente se especializou nessa questão de conseguir resolver os perrengues, até dos viajantes mais experientes, tá? Tem muita gente aí que tem experiência e acaba passando por uns perrengues que não sabe o que fazer ali na hora. Não, e eu já passei por todos esses, né? Não vou falar aqui, senão a gente vai se estender, mas com a minha... Eu costumo viajar 3, 4, 5 vezes por ano, algumas a trabalhos e com a minha família. E quando eu mudei essa minha visão, essa minha percepção, eu tive menos trabalho de ter que ficar buscando na internet e ter uma empresa, uma assessoria que me dá todo esse respaldo. Você coloca o tempo onde realmente tem que ser, no que precisa, e o resto é conosco, né? Porque eu já tive algumas viagens que foram frustradas, porque eu não tinha ninguém para recorrer, e viagens que foram resolvidas, tiveram problemas, que acaba tendo, mas a nossa agência acaba dando esse suporte para minimizar os problemas, né? Não, acontece várias vezes da gente perceber, a gente tem um monitoramento da viagem, né? Percebe ali, a pessoa está no voo ainda, percebe que a conexão mudou, a gente já liga para a companhia aérea, já faz todo o esquema ali, a pessoa desce no aeroporto de conexão, já está tudo resolvido e ela às vezes nem sabe que aconteceu algum problema ou que rolou alguma coisa ali, algum imprevisto, a gente já resolveu para ela. Não, mas que legal. Mas vamos lá, agora conta para mim como virou a chave do Max depois que você viajou, depois que você passou um tempo fora para voltar, porque você é de Santa Catarina, né? Sim, sou de Criciúma, no interior de Santa Catarina. Interior de Santa Catarina. Cidade de 200 mil habitantes. Então, 200 mil habitantes. O Max chegou lá, sua família é de lá? Sim. Eu nasci na Içara, na verdade, que é uma cidade menor ainda, que é de 60 mil habitantes, mas hoje vivo em Criciúma, que é uma cidade do lado, né? Que legal. Então, como foi a virada de chave do Max para chegar lá em Criciúma, depois de tudo isso, e falar assim, bom, eu vou montar a Wise Viagens aqui, fazer tudo isso que eu vejo, porque, teoricamente, você está numa região mais restrita, né? Sim. Mais restrita a turismo, mais restrita porque até viagens internacionais, porque tem que sair de Criciúma, vir para São Paulo ou para Curitiba, para pegar um voo internacional. Como foi essa tua virada de chave e o que fez você abrir a Wise? Eu acho que a pandemia nos deu muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas, né? Então, a gente teve uma sorte de conseguir perceber que a gente conseguiria resolver online muitos problemas que antes a gente queria resolver pessoalmente. Verdade. Né? Então, a gente fica em Criciúma hoje, mas eu acho que 80% dos nossos clientes, Márcio, são de São Paulo, são de Goiânia, são de Brasília, Rio de Janeiro, e a gente resolve tudo ali pelo WhatsApp, em 2, 3 cliques ali, é bem fácil. E eu percebi que, apesar de ter uma concorrência muito grande, né, hoje a gente concorre com as próprias companhias aéreas, com grandes marcas, né, que estão o tempo inteiro no YouTube, na televisão. Você abre o Instagram ali, aparecem essas propagandas. Né? Umas não tão confiáveis, né, como a gente viu nos últimos tempos. Mas essa interação pessoal, esse se preocupar realmente com a pessoa, não ser só mais um número, não ser só mais uma venda, é o que faz a nossa diferença. Então, por isso que eu até comentei, eu não fico assustado quando o pessoal fala, mas vai vir IA, o pessoal vai perder emprego e tal. Quem tem o que vender, sabe o que vender e sabe como atender, né, realmente consegue resolver aquele problema, não vai ficar sem emprego, não vai ficar sem oportunidade. Então, eu vi que faltava, né,
tem muita concorrência, às vezes a pessoa vai só no preço, mas falta essa questão de ter essa assessoria, ter esse cuidado com cada cliente, é isso que a gente faz. Na verdade, eu falo bem para você de IA, porque eu tenho uma grande experiência nisso, dou algumas palestras falando a respeito de inteligência artificial, mas eu concordo com você, porque a inteligência artificial, ela é parte de um processo. Ela facilita, né, o trabalho. Ela facilita, ela agiliza vários processos, automatiza, te traz alguma predição, ela muda determinadas atividades que era para ser feito, que eram feitas de forma diferente. Manual, né? Sim. Mas quando você lida com pessoas, é muito melhor você falar com uma pessoa do que você ficar falando com uma inteligência artificial. Isso é fato. Não, nós usamos IA para conseguir uma viagem mais barata, para conseguir achar no calendário. Isso a gente usa com certeza e é super bem-vindo, né? Mas quando você está no aeroporto e quer resolver algum problema, aconteceu alguma coisa, você quer ligar e falar com alguém. Exato. Né? Você não quer ter um robô ali, um chatbot para conversar. Exato. Né? Exato. Acho que tudo tem que ter o seu propósito principal. E eu concordo com você. Quando você lida com pessoas com a experiência, com a necessidade, com aquele sonho que é uma viagem e deu um problema, você botar um robô para falar com a pessoa lá vai dar estresse. O Tecle 1, o Tecle 2. A Tecle 1 não funciona. Tem que ter alguém que acorde, levante e fala, não, deixa que eu resolvo, tô aqui. Sim. Eu acho que isso funciona muito. Mas legal. Agora, esse mercado de viagem, para mim, é um mercado bem competitivo, né? É um mercado concorrido, porque você tem grandes players aí. Como você mesmo comentou, as companhias de viagem começaram a vender passagem hoje em dia nos seus próprios sites, né? Nos seus apps. Isso não acontecia anos atrás. Você tinha que procurar uma agência de viagem, a agência de viagem que tirava a passagem, mas hoje não, qualquer um vai lá e compra no site da companhia. E mesmo assim, esse mercado de turismo começou a crescer, continuou criando aí números gigantes, porque acho que é o sonho de todo mundo, querer fazer uma viagem, conhecer um outro país ou uma outra cidade e tal. Bom, Max, muito legal o nosso papo de hoje. A gente acabou falando sobre vários assuntos, que é uma coisa que eu gosto muito, que é viajar, né? Você à frente da Wise Viagens contou pra gente toda essa tua trajetória, mas você vai ter que voltar pra gente conversar num próximo programa. O que você acha? Vai ser excelente. Pode me convidar que eu tô aqui. Legal, bacana. Pessoal, a gente teve aqui hoje o Max falando sobre a história de empreendedor dele e agora à frente da Wise Viagens. E a gente volta no próximo programa para você conhecer um pouquinho mais sobre a Wise Viagem. O Intalks de hoje termina aqui, mas o Inovação e Negócios continua. Até mais. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e Negócios. E a pergunta de hoje no meu Instagram vem de Fortaleza, Ceará. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entre aí no @JanguierDiniz. Lá eu posto dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. A pergunta vem de Juliana Lima. A pergunta dela é a seguinte: eu tenho uma pequena loja de artesanato com 4 funcionários. Como posso aumentar as vendas? Todo mundo pergunta sobre vendas, né? Juliana, explorar novos canais de venda, como plataforma online ou feiras locais, pode ser uma boa maneira de conquistar mais clientes. Além disso, aposte em promoções ou edições limitadas para gerar interesse. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado em imersão presencial de 3 dias. E esse programa pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, viu? Inscreva-se, acesse o QR Code aí e faça a sua inscrição. Meus amigos, o programa de hoje está ficando por aqui, viu? Mas amanhã estaremos de volta. Seja obstinado que dá e participe. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.